A Vodacom, Movitel, tanto como a TMCL deixou os seus clientes decepcionados recentemente. O que acontece é o seguinte: há um mês atrás havia subido as tarifas de cobrança, tanto como na internet, tanto como as comunicações em Moçambique. E por causa disso, todos aqueles que fazem parte dos clientes dessas operadoras, tanto como ativistas sociais locais, foram às marchas para repudiar esses pressários abusivos. E meio a este acontecimento, o Conselho de Ministros veio a se pronunciar, um pronunciamento onde que recomendava o INCM a recomendar às operadoras a voltar a praticar os preços anteriores. E lembrando que antes disto acontecer, a própria INCM havia se pronunciado dizendo que estava fazendo certos preparativos, certas avaliações para que se reduzisse o custo da internet, tanto como das comunicações em Moçambique. Mas aquilo veio a se descobrir que não era bem assim, é uma coisa que eu também explico num vídeo anterior. E, de uma certa forma, chegado a dada altura em que os pressários subiram e essas manifestações, o Conselho de Ministros recomendou para que se baixasse os pressários, daí passou muito tempo, muitas lenga-lengas por aí, que de alguma forma muitas pessoas começavam já a ficar de novo preocupadas com o que está acontecendo. Que chegou até o dia 16 do corrente mês, onde que todas as operadoras nas suas páginas oficiais, de alguma forma, fizeram certas publicações que davam a entender que, na noite do dia 16 a dia 17, haveria, de alguma forma, paralisação de vários menus dessas operadoras, visando a um serviço de manutenção que poderia vir a ocorrer neste período. De alguma certa forma, era para que os clientes se prevenissem e viessem ativar seus pacotes antes desse horário, caso haja que, de alguma forma, iria precisar de usufruir de certos pacotes durante este período. E, na medida que se fazia esses pronunciamentos, várias pessoas já ficavam de alguma forma com uma pequena esperança de que aquele pronunciamento que havia sido pronunciado de que iria se voltar a se praticar os preços anterior, então logo isso deixava bem claro que voltaríamos a usufruir aqueles pacotes que nós tínhamos anteriormente, que de alguma forma eram mais, de alguma forma, facilitadores e eram mais econômicos perante aquilo que é a realidade financeira de muitos moçambicanos, tanto como de muitos jovens, tanto como muitos adultos, todos os moçambicanos em geral. Então, chegado o dia 17, o que aparecem pacotes que de alguma forma não tem tanta diferença assim com os pacotes que já viemos a reclamar. Viemos a ver isto aqui na Vodacom, viemos a ver isto aqui na Movitel. E neste meio em que as pessoas se decepcionam com isso, mas fazer o que já aconteceu, então várias pessoas já começam a se recomendar qual é a operadora que está a valer a pena. Então, olhando aquilo que está sendo os pacotes mais, de alguma forma, que mais compensam entre as operadoras. Logo, olhando para aquilo que são os pacotes, ficou-se bem claro de que a Movitel é a única operadora que está com os preços, apesar de serem apertados, mas está com os preços um pouco mais acessível quando comparado às outras operadoras. Então, de uma certa forma, há esse bate-boca pelo simples fato de não se suprir aquilo que era a expectativa dos clientes. E neste contexto aconteceu uma coisa meio que estranha, mas que já é de alguma forma que já vem se praticado em vários momentos em Moçambique. O que aconteceu aqui foi de alavancar o preço aos extremos e na hora de reduzir apenas um pouco. O que acontece? Na nossa economia, em várias atividades econômicas de um determinado país, de uma determinada nação, sofre aquilo que são os aumentos de preços que de alguma forma são influenciados pela inflação. A inflação em si significa o aumento dos preços que de alguma forma vai alavancando os pressários das outras coisas pelo simples fato de matéria-prima de uma determinada coisa ter sofrido um certo aumento e daí o aumento de todos os pressários, tanto como isso já vem a ser chamado de inflação. Então o que acontece? É normal com que as coisas aumente do preço baseando-se naquilo que foi a inflação do país. Se, por exemplo, a inflação do país foi de 5%, então é mais que justo que todos os produtos que são consumidos, que são comercializados naquele certo país, subam seu preço 5%.
porque a inflação é de 5%, mas não é o que tem acontecido. A inflação por vezes tem sido maior e os preços têm sido cada vez mais maior e o aumento salarial tem sido cada vez mais inferior, uma vez que devia ser coisas que estariam a casarem juntos. Então, logo, o que acontece é o seguinte: vamos supor que existe um produto, vamos supor que este fósforo. Todo aquele que é moçambicano e a maior parte do nosso país sabe que este fósforo custa 5 meticais. E daí a empresa que tem comercializado esse fósforo tem a intenção de aumentar esse fósforo para 15 meticais. Só que ele sabe que qualquer aumento exagerado do preço, os clientes sempre estarão a murmurar, estarão a repudiar este aumento. Então o que ele faz? Ele não aumenta para 15 meticais, ele aumenta para 20 meticais. E aquilo que já se esperava de que os clientes estariam a murmurar, a reclamar, a repudiar, depois de repúdio de todos os seus clientes, o que a empresa faz? Aparece a imprensa, depois pede desculpas, diz que vai diminuir os preços, porque os preços são muito altos, e daí ao diminuir, ele diminui o preço para 15 meticais. E os clientes sentem aquela sensação de que houve uma diminuição do pressário de tal produto, mas que não, aquilo já estava sendo planificado daquela forma, tinha que aumentar acima daquilo que é o desejo do comerciante, para depois reduzir para aquilo que é o seu desejo. E esta prática, tanto como várias pessoas que têm comercializado seus celulares, essas coisas de segunda mão, têm feito também isto dessa forma, porque o que acontece é o seguinte: se por exemplo você tem um celular e quer comercializar e você tem a pretensão de querer vendê-lo a 1.500 meticais, então quando aparece um potencial cliente, um potencial interessado em querer adquirir aquele aparelho telemóvel que é seu, logo você diz que o celular está mais ou menos 2.100. E você já tem na sua noção de que o cliente irá pedir desconto neste valor. E daí você já sabe que à medida que ele vai pedir desconto, você vai negociando com o cliente, baixando, mas a sua intenção é não ultrapassar aquilo que é a sua pretensão de ter como rentabilidade na comercialização daquele seu equipamento. É o mesmo que acredito que aconteceu com as nossas operadoras. Aumentou-se um preço acima daquilo que eles queriam e depois que já sabiam que o povo ia reclamar, os clientes iam reclamar, abaixaram os preços para aquilo que era a realidade que eles queriam. E nós, os clientes, sentimos de alguma forma um pouco comovidos de que, de alguma forma, embora que é pouco, mas pelo menos baixou um pouco. Mas não, já estava planejado dessa forma. É o que eu acho. Não sei, gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa situação. Se de alguma forma acreditas que isso pode ser verdadeiro ou pode haver possibilidade de que tenha sido já planejado dessa forma anteriormente ou não, gostaria de saber a sua opinião. Eu me chamo Xambani, me dispenso e nos vemos no próximo vídeo.